Olá pessoal, hoje eu quero mostrar para vocês como montar aí um controle de recebimentos de parcelas. Em um vídeo anterior eu mostrei como gerar essas parcelas e lançá-las no banco de dados. Então agora eu vou mostrar como está dando baixa, ou seja, como está fazendo aí para receber essas parcelas e serem registrados esses pagamentos aí no sistema, ok? Então, primeiramente, eu vou mostrar aqui como está estruturado o nosso banco de dados. Então, eu venho aqui em Data e o nome da tabela que eu criei, que estão armazenadas as parcelas, é essa aqui, ó, parcelas teste. E eu criei aqui uma coluna para o nome do cliente, outra para parcelas e outra para vencimento. Para o controle dos recebimentos, eu vou ter que criar mais duas colunas, uma com o nome de valor pago, para registrar os valores que estão sendo pagos, e outra para registrar a data que esse pagamento foi efetuado. Então vou clicar aqui para criar mais uma tabela com o nome de valor pago. Valor pago, o tipo desse dado aqui vai ser number. Então create, criar mais uma com pago em, que é para registrar a data do pagamento. Então esse tipo de dado vai ser date, que é data. Pronto, ok. Feito isso, vamos vir aqui para a guia design. Então, eu criei aqui esses elementos e eu já nomeei cada um deles para facilitar. Criei aqui um drop-down, que esse drop-down vai me mostrar a lista dos clientes que eu tenho cadastrado, tá? E eu tenho uma tabela somente para armazenar os dados dos clientes, ou seja, o nome dos clientes. E eu quero que esse drop-down me mostre a relação dos clientes. Então, vou dar um duplo clique aqui no drop-down e vocês vão ver que eu já dei um nome para ele. Isso. Então, o nome do drop-down aparece aqui em cima, né? Drop-down clientes. Vamos configurá-lo para que ele faça a busca dos nomes dos clientes. Então, a gente vem aqui, ó, e vai mudar de estático para dinâmico. Quando a gente faz isso, então aparece aqui, ó, esse campo que é para escolhermos a tabela na qual vai ser feita a busca. Então vamos escolher aqui a tabela que vai ser cadastro de clientes, tá? Porque esse drop down vai fazer uma busca onde está a lista dos nomes dos clientes. Então vai ser em cadastro de clientes. Agora aqui nessa opção a gente vai escolher que faça uma busca. Então a gente clica aqui e escolhe a opção Do Search For. Aparece essa outra caixa aqui em Type. A gente de novo vai escolher a tabela que se encontra o nome dos clientes. Então cadastro de clientes. Pronto, a gente clica aqui em Close. Ok. Então, por último, aqui nesse campo de opção, a gente vai clicar aqui em Insert Dynamic Date e vamos escolher isso aqui, corrente opção. E aqui na frente vai nos mostrar o nome de cada coluna que existe nessa tabela do cadastro dos clientes. E eu quero que me mostre exatamente os dados que estão na coluna nome do cliente, que é onde estão aí os nomes dos clientes, ok? Bom, vamos fazer o teste para ver se já aparece aí a lista com o nome dos clientes. Então vou clicar aqui em Preview e vamos fazer o teste se esse drop-down já vai me mostrar o nome dos clientes. Pronto, então vamos dar um clique aqui. E note que já apareceu aqui o nome de todos os clientes que eu tenho no meu banco de dados, ok? Então funcionou. Vamos para o próximo passo. O próximo passo aqui é criar o grupo repetidor.
certo? Então vamos criar um grupo repetidor. Deixa eu tirar essa telinha aqui do meio. Vamos vir aqui em Repeat Group e vamos criar esse grupo repetidor. Pronto, criamos o grupo. Note que esse grupo aqui, o estilo dele está limpo, né? Então foi um estilo que eu criei sem linhas. Deixa eu dar um duplo clique para aparecer as propriedades. Eu vou mudar esse estilo. Então venho aqui, escolher um estilo com linhas, um estilo que eu já defini aqui. Pronto, então apareceram aqui as linhas, muito bem. Agora vamos configurar para que esse grupo repetidor faça a busca e mostre as parcelas referente ao cliente que a gente escolher aqui nesse drop-down, tá? Então aqui, ó, essa tela, essa caixinha de propriedades é referente ao grupo repetidor, tá? Então aqui em Type of Content, a gente vai escolher a tabela que se encontra os dados das parcelas, ou seja, onde estão aí registradas as parcelas. Vou dar um clique e o nome dessa tabela é justamente essa aqui, ó, parcelas teste, é onde estão as parcelas. Escolhi, então aqui em Data Source eu clico e venho em Do You Search For. Aparece essa caixa, novamente eu vou escolher a tabela, ou a mesma tabela que eu escolhi aqui, né? Parcelas testes. Então, parcelas testes. E aqui eu vou adicionar uma restrição. Qual restrição? Eu quero que me mostre somente as parcelas que pertencem ao cliente que eu escolhi aqui nesse drop-down. Então, aqui eu clico em Add New Constraint. E aqui eu vou escolher nome do cliente. Eu quero que as parcelas que apareçam nesse grupo repetidor pertençam ao nome do cliente, que é igual. Então clico aqui e aqui eu vou escolher o nome desse drop-down, porque os nomes dos clientes, os dados que irão aparecer aqui devem ser do nome do cliente que está nesse drop-down. Então aqui eu vou escolher o drop-down, né? Drop-down clientes foi o nome que eu dei para esse drop-down. E aqui eu escolho value. E depois de value vai me pedir para escolher o que esse drop-down tem. Ou seja, o drop-down tem o nome do cliente. Pronto, ok. Clicar em Close. Agora aqui em Layout eu vou escolher Full List, que é a lista completa, e aqui linhas eu vou deixar as 4 linhas mesmo, isso aí não tem tanta importância, essa questão de estilo. Bem, agora dentro do grupo repetidor eu vou criar os campos, tá? Vou criar um campo para parcela, para vencimento, para atrasos, para juros, valor pago e pago em, ok? Bom, vamos lá, deixa eu tirar isso do meio que está atrapalhando, venho aqui em Input, vou criar aqui o primeiro, esse input ele está sem fundo. Vou escolher um estilo para ele com fundo. Então eu venho aqui, vou escolher um que eu coloquei o nome aqui, padrão 01. Pronto. Eu vou nomear esse input para parcela, né? Então aqui em cima onde tem o nome, eu vou digitar, deixa input mesmo e vou colocar parcela. Porém eu vou fazer o seguinte, parcela grupo, que é para mim saber, parcela grupo. Beleza. Agora, para mim não perder tempo, eu vou copiar e colar esse input aqui, tá? Para todos os outros que eu irei precisar aqui. Pronto, eu já copiei e colei, tá? E também nomeei cada um dos inputs aqui para a gente não perder tempo. Então veja que aqui é onde eu nomeei parcela, aí coloquei grupo, né? Que é para mim identificar que esse input pertence aí ao grupo. Vencimento também coloquei, ó, vencimento grupo. Aqui atraso grupo. Aqui juros grupo. Esse aqui valor pago grupo.
E esse aqui, pago em grupo, ok? Agora vamos definir o tipo de dados que cada um irá receber. Vamos começar aqui de parcela. Parcela, o tipo de dado vai ser números em formato de moeda. Então vamos vir aqui em Content Format e vamos escolher Currency. E então aqui o prefixo vai ser o real, e aqui também vamos escolher Always Show Decimals, que é para aparecer ali as casas decimais. Eu vou estar apagando isso aqui, ó, Type Here, porque Type Here é apenas o título do input, tá? Então vamos apagar isso aqui, que é para não ficar aparecendo isso aí, que também aparece. Vencimento vai ser data. Então, Format Content, vamos escolher aqui Eurodate, tá? Eurodate. E vamos apagar isso aqui também. Type Here. Atrasos. Vamos apagar isso aqui. E o tipo de dados vai ser números inteiros, porque em atrasos irá aparecer a quantidade de dias que a parcela está atrasada. Juros. Vamos apagar isso também. E vai ser aí Content Format. Vai ser moeda também. Então, Currency. E Always Show Decimals, e aqui também colocar aqui o estilo do real brasileiro. Valor pago, vamos apagar aqui também. E Content Format vai ser também moeda, que é Currency. E marque aqui sempre Always Show Decimals, e aqui vamos colocar também o sinal, o prefixo de real. Pago em vai ser data. Então vamos vir aqui em Content Format e escolher Eurodate. Vamos apagar aqui também. Pronto. Agora nós iremos definir o tipo de dados o tipo de informação que cada input irá mostrar. Então vamos clicar aqui em parcela. E eu quero que em parcela me mostre os dados do grupo repetidor da coluna parcela. Então eu venho aqui em Initial Content e Insert Dynamic Data e corrente células, e aqui na frente aparece o nome do grupo repetidor, que é parcelas teste. Pronto, feito isso, a gente já vê aqui o nome das colunas da tabela. Eu quero que me mostre o conteúdo da coluna parcela. Pronto, da mesma forma eu vou estar aplicando isso aqui em todos os outros inputs. Eu vou até copiar e vou mudar apenas o nome da coluna, tá? Então aqui em vencimento eu clico, vai ser do mesmo jeito aqui, ó, vou colar, e vencimento vai ser vencimento. Então clica aqui em parcela e escolho vencimento. Pronto, vencimento. Aqui em atrasos, a gente vai inserir uma fórmula, ou seja, a gente não vai buscar lá do grupo repetidor. Então vamos deixar em branco, tá? Deixa eu só dar uma olhada aqui porque que certo, vamos continuar. Juros também, a gente vai inserir uma fórmula, não vamos buscar do grupo repetidor, então vamos deixar em branco. Já valor pago, a gente vai buscar do banco de dados, que é para mostrar aí o valor que foi pago. Então aqui, Initial Content, vamos colar também corrente célula, né? E aqui no lugar de parcelas a gente muda para valor pago e pago em da mesma forma. Corrente célula parcelas, né? Teste, e aqui a gente vai escolher pago em. Pronto, beleza, ok. Muito bem, feito isso, a gente vai agora adicionar um botão aqui na frente, que é para executar a ação de pagar. Então vamos escolher um botão. Pronto. Dá um duplo clique nele e vamos nomear esse botão. A gente nomeia aqui onde tem Edit Me. O nome dele vai ser pagar. Ok.
Agora a gente vai adicionar uma condicional nesse botão pagar. Por quê? Eu quero o seguinte, eu quero que quando eu clicar em pagar, que registrar o pagamento, na hora que registrar o pagamento, esse nome pagar, ele deve ser alterado para pago. Irá aparecer o nome pago. Esse nome pagar irá sumir e deve aparecer o nome pago, informando que a parcela foi paga, certo? Para isso, eu venho aqui em condicional e vou inserir aí 4 condicionais, tá? Então, venho aqui em definir condição. A primeira é o seguinte, a primeira eu quero que... Deixa eu só explicar para vocês aqui. Quando a gente clicar em pagar, vai ter uma alteração lá no banco de dados e vai gravar o valor que foi pago, né? Vai gravar lá no banco de dados e o valor que foi pago irá aparecer aqui, ó, valor pago. Então eu quero o seguinte, quando aparecer o valor pago aqui, quando o valor pago aparecer aqui, automaticamente esse nome vai sumir e irá aparecer o nome pago, informando que está pago, certo? Então, esse input aqui, vamos dar um clique só para você ver, o nome dele é input valor pago grupo. Então, quando o input valor pago grupo estiver com o valor pago, a alteração vai acontecer aqui, certo? Vamos voltar então. Clicar. Esse botão ele não ficou dentro do grupo. Quando ele não fica, não aparece aqui nas demais linhas. Deixa eu ver por quê. Ele não está dentro do grupo. Agora sim. Agora ele ficou dentro do grupo e apareceu aqui, repetiu. Bem, então vamos para a condição. Eu já inseri aqui a primeira, vamos definir a condição. A condição vai ser o seguinte. Quando, esse when aqui quer dizer quando? Quando o input que tem o nome de valor pago, né? Que é isso aqui, ó. Quando o input do valor pago grupo. Quando ele não... aí escolhe value, tá? Aí depois de value, vai escolher aqui não está vazio. Então a condição é o seguinte, quando o input valor pago não estiver vazio, ou seja, ele não vai estar vazio porque vai aparecer o nome pago aqui. Então quando ele não estiver vazio, deve acontecer isso aqui. Então a gente clica aqui e escolhe essa opção texto. Ou seja, o nome pagar deve ser alterado para esse outro que a gente vai digitar aqui. Então vou apagar isso aqui, ó, e vou colocar pago. Pronto. Então quando aparecer o nome, o valor aqui, vai aparecer pago no lugar desse pagar, tá? E vamos inserir mais outra condição aqui. Então vamos clicar aqui novamente, que é para esse fundo aqui do botão ele sumir, desaparecer, tá? Ficar sem fundo, ficar vazio. Então a gente vem aqui em background style. Se você quiser colocar uma cor, uma outra cor, né? Aí você vem aqui em background color, mas eu vou colocar background style e aqui flat cor eu vou mudar para none, que quer dizer não. Então vamos adicionar mais outra condição, que esse nome pago deve ficar na cor verde. Então a gente vem aqui e escolhe a cor font color. E aqui a gente escolhe a cor. Escolhi uma cor verde. Pronto. E por último, a outra condição é que esse botão não seja mais clicável. Ou seja, porque quando já está pago, então não tem mais necessidade de clicar nele, né? Até porque se você clicar nele de novo, aí pode acontecer uma nova ação. Para não acontecer isso, a gente deixa ele tipo... ele não vai mais funcionar. O botão vai ficar sem ser clicável. Aí a gente volta aqui novamente e vai escolher isso aqui, ó. Este elemento não é clicável. Aí marcamos essa opçãozinha. Este elemento não é clicável. Aí marcamos. Ok? Pronto. Antes de inserir a ação aqui, a gente vai fazer a fórmula para calcular os dias de atrasos.
certo? A fórmula é bem simples. A fórmula, a gente vai se basear nesse input aqui, que é o input vencimento, tá? Então, a fórmula é o seguinte, deixa eu abrir aqui as propriedades, dando um duplo clique. A fórmula vai ser o seguinte, colocar aqui do lado, aqui initial content, eu venho aqui, insert dynamic data, e vou escolher o seguinte, a data corrente, então, data corrente, depois de data corrente, gente, ó, a gente dá um clique aqui e vai aparecer more aqui. A gente vai escolher menos o vencimento que está nesse input. O nome do input aí é input vencimento grupo. Então escolhemos value e por último vamos escolher essa opção format days, formato de dias, ok? Pronto, muito bem. Certo, mas tem um detalhe aqui. Para que mostre somente os dias de atrasos do vencimento que está em atraso, é preciso a gente adicionar uma condicional, porque senão vai fazer a diferença, calcular a diferença da data atual com a data do vencimento e vai aparecer aparecer aí a contagem mesmo nas parcelas que não estão atrasadas, vai aparecer aí de uma forma negativa, tá? Para que não apareça esses números de forma negativos aí para as parcelas que estão em dias, então a gente precisa adicionar uma condicional aqui, que vai ser o seguinte, somente quando a data atual for menor, a gente escolhe aqui menor que o vencimento, e o vencimento colocamos o nome do input, vencimento grupo e value. Pronto, ok. Então aqui a gente coloca mais uma condição que é inicial content. Quando a data atual for menor que o vencimento, então a gente dá um clique aqui na frente de inicial content aqui, ó, e vai colocar um sinalzinho de menos, certo? Pronto, sinal de menos. Ok. Aí só vai mostrar os dias em atraso. Aquelas parcelas que não estão atrasadas não vai aparecer nada, certo? Pronto. Vamos fazer o cálculo agora dos juros. Então vou clicar aqui em juros e o cálculo é o seguinte. A gente vem aqui em initial content, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar o valor, que o valor está aqui, né, em parcela. Então parcela, input parcela grupo, vezes a taxa, value aqui. Depois de value a gente clica aqui em more e escolhe vezes a taxa. Aí aqui você pode digitar a taxa, ou então se você tem um input que você vai digitar a taxa, aí você se referir aqui ao nome desse input que a taxa você iria usar digitando, tá? Mas digamos que sejam 2%, né? Um exemplo, 2%, então você coloca o 2, aí dá um clique fora, aí vem aqui em more, dividido por 100. 2% a gente faz assim, 2 dividido por 100, tá? Se fosse 5%, aí 5 dividido por 100. Aí clica fora. Pronto, depois a gente vem em more novamente, dividido por 30. Por que esse 30? Esse 30 a gente quer dizer que essa taxa de 2% é ao mês. Por isso que a gente digita o 30. Se fosse ao ano, então você, no lugar desse 30, você iria colocar 365, tá? Pronto, digitei o 30, clico fora. Aí vem um more, novamente, vezes os dias, a quantidade de dias, que é
os atrasos ali, atrasos. Input e atraso grupo, que é onde vai aparecer a quantidade de dias e valor. Pronto, a gente já fez o cálculo, tá? Vamos continuar adicionando a ação aqui no botão pagar. Então veja só, eu criei aqui um pop-up. Deixa eu mostrar ele aqui para vocês. Pop-up, vou dar um clique aqui no olhinho para apresentar. Criei esse pop-up. Então quando eu clicar em pagar, é para me mostrar esse pop-up, certo? E aqui vai aparecer o valor da parcela, aqui vai os juros e aqui o total. Então quando eu clicar em confirmar, é para registrar a parcela. Se eu clicar aqui em cancelar, é para sair desse pop-up, certo? Então vamos fazer o seguinte aqui antes. Primeiramente, eu quero que aqui nesse input da parcela do pop-up mostre o valor da parcela, certo? Para isso eu preciso fazer uma coisa, certo? Eu preciso fazer o seguinte, olha, eu vou fechar aqui. Então, quando eu clicar em pagar, deve aparecer esse pop-up. No entanto, como nesse pop-up vai aparecer dados que estão aqui nesse grupo repetidor, eu preciso inserir uma coisa antes desse pop-up aparecer, que é o display data, certo? Então vamos lá. Quando eu clicar aqui em pagar, vai aparecer o pop-up. Então vamos vir aqui em Start Editor Flow. Isso, apareceu aqui. Então eu venho aqui, ó, clicar para adicionar uma ação. E eu venho aqui em Elementos Ação e vou escolher isso aqui, ó, Display Data. Ok? Sempre que você quiser exibir um pop-up e nesse pop-up vai ter dados do grupo repetidor, você precisa adicionar antes um display data. Aí aparece isso, aqui o elemento, você vai escolher o elemento do pop-up, né? Então você vai escolher aqui o pop-up. O nome do pop-up é isso aqui, ó, pop-up receber parcelas. Note que quando eu coloquei o mouse em cima já apareceu o desenho dele. E depois aqui em Data to Display, você clica e deve aparecer isso aqui, ó, corrente células. E o nome do grupo repetidor, que é parcelas teste. Pronto. Vai aparecer essa lista, tá? Mas vai aparecer essa opção aqui, ó. Então vamos clicar nessa opção que é para validar isso aqui. Então clico aqui, note que validou, ok? Pronto, agora sim. Após isso, eu posso inserir aí a opção que vai mostrar esse pop-up. Então aqui na frente eu venho em Elementos Show. A opção que mostra os elementos é Show, né? Então clique em Show. E aqui em elemento eu vou mostrar qual é o que vai ser mostrado, vai ser o pop-up receber parcelas, certo? Então não esquece do display data antes. Vamos voltar agora para a guia design. E vamos abrir o pop-up. Vou clicar aqui para ele ser mostrado, para a gente configurar esse pop-up, tá? Então aqui em pop-up, a gente vai configurar que nesse input parcela apareça o valor da parcela, certo? Então vou dar um clique aqui, um duplo clique, e aqui em Initial Content, quando eu clico, eu vou escolher essa opção Parents Groups parcela teste. Então, se a gente não tivesse escolhido lá o Display Data, né, na ação antes de ser mostrado o pop-up, não iria aparecer esse Parents Group, ok? Então foi necessário a gente adicionar aquela ação lá do Display Data, tá? Para poder aparecer isso aqui. Então vou escolher Parents Group, parcela teste, né? Parcela teste é o nome do grupo repetidor. E então aqui na frente eu vou escolher o que eu quero que mostre aqui nesse input. Eu quero que mostre a parcela, né? Então escolho parcela. Pronto, muito bem. Agora, juros.
eu vou precisar fazer o cálculo dos juros. E eu não posso fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, porque esse Parents Group é somente para o que está no banco de dados, né? Ou seja, a parcela já está registrada lá no banco de dados. Os juros não está registrado, então eu preciso fazer aqui a fórmula novamente para juros. Para isso, eu preciso de um outro input aqui, que é para calcular os dias, já que desse pop-up eu não consigo buscar os dados do grupo, dos juros que estão aqui no grupo, tá? Por quê? Porque os juros, eles não estão no banco de dados, tá? Os juros a gente vai conseguir no grupo ali através de uma fórmula também, certo? Então vamos lá, aqui eu vou duplicar isso aqui, vou colocar bem aqui, depois eu vou torná-lo ele invisível, que é para quando o pop-up aparecer, esse input aqui não aparecer. Vou mudar o nome, aqui vai ser atraso pop-up. Pronto, e vamos inserir a fórmula aqui para calcular os dias em atrasos, que vai ser o seguinte: a gente vem em initial content, a gente já fez essa fórmula agora há pouco, então clique aqui, vai ser a corrente data, aí a gente clica aqui em more, menos o vencimento. Como o vencimento está no banco de dados, aí a gente pode escolher aqui, ó, Parents Group. E na lista que aparece a gente escolhe vencimento, ok? E por fim escolhe aqui formato de dia. Pronto. Então vamos só mudar aqui o Content Format, tá? Formato de moeda, vamos escolher para inteiros. Ok? Pronto, então o nome desse input aqui é input atraso pop-up. Agora, para calcular os juros, a gente vai fazer aquela fórmula lá, que é para calcular os juros, né? Então a gente vem aqui, initial content, e a gente vai fazer o valor. O valor que a gente vai se referir vai ser a esse valor aqui, ó, né? Valor da parcela, mas também pode ser o valor do que está no banco de dados. Então vamos Parents Group, parcela teste, e escolher aqui parcelas, tá? Mas eu também poderia escolher o nome desse input aqui. Então, o valor vezes, agora eu vou clicar em more, vezes a taxa, né? A taxa que a gente usou lá foi a taxa de 2%. Então, 2, aí eu clico fora, venho em more, dividido, que é a barrinha, por 100, 2%, a gente escreve assim, 2 dividido por 100. Então, clica fora. Aí vem em more novamente, dividido por 30, que esses 2% é 2% ao mês. Então, 30. Então, clica fora. Aí vem em more novamente, vezes os dias de atraso. Aí aqui a gente vai se referir a esse input que a gente criou, que o nome dele é atraso pop-up. Então a gente clica aqui, atraso pop-up, e por fim escolhe valor. Pronto, ok. O total vai ser a parcela mais o juro. Então aqui eu venho em initial content e vou fazer ali o nome do input, que é parcela, não, vai ser valor. Opa, meu mouse ali, deixa eu voltar aqui. O nome desse input vai ser valor, isso, valor pop-up é o nome desse input. Então valor pop-up, aí value, mais os juros, que o nome desse input aí é juro pop-up, e value. Pronto, agora eu quero que esse input aqui que eu coloquei aqui, ele seja invisível. Então eu
cliquei nele, ó, veja que apareceu as propriedades, eu vou escolher essa opção aqui, ó. Este elemento é visível na página quando ela abrir, quando ela carregar? Não, então eu desmarco. Quando eu desmarco, ele vai ficar invisível quando esse input aparecer, ok? Pronto, ok. Agora vamos adicionar a ação nesse botão cancelar, porque quando a gente clicar em cancelar é para fechar essa caixinha. Então vou clicar aqui em cancelar. Na verdade eu vou dar um duplo clique, que é para aparecer aqui as propriedades. Venho aqui em Start Edit Workflow. Agora eu venho aqui para adicionar a ação, e para a gente esconder um elemento, um objeto, a gente vai escolher a opção Hide, que vem aqui em Elementos e escolhe Hide. Então aparece a caixinha e a gente define aqui qual elemento deve ser escondido. Vai ser escondido o pop-up que tem o nome pop-up receber parcelas. Pronto, ok. Vamos voltar aqui para Design e vamos inserir a ação aqui em confirmar. Então, quando a gente clicar em confirmar, é para registrar lá no banco de dados o valor que está aqui em total, certo? É para registrar o valor que está em total, como também é para registrar o valor dos juros que está aqui em juros, ok? Então vamos lá, vou clicar aqui em confirmar, dar um duplo clique e vem aqui em Edit, Start Edit Workflow. Para modificar, nesse caso a gente não vai criar novas coisas, a gente vai apenas modificar essa coluna, né? Então a gente vem aqui, ó, e vai escolher Data Things, Make Change to Thing, né? To Thing. Clique aqui. E então aqui, ó, a gente vai escolher Parents Groups, parcela teste. E então a gente vai definir aqui quais colunas a gente quer alterar. Então vamos alterar duas. Na verdade vamos alterar três, tá? A primeira vai ser o valor pago. A segunda vai ser pago em, que é a data que essa parcela está sendo paga. E a terceira vai ser aqui os juros, né? Não tem juros, né? Eu não coloquei. Pronto, então não tem juros, então deixa sem juros. Vou excluir esse aqui. Pronto, valor pago, a gente clica aqui. Em valor pago, deve ser registrado que está no input total. No input total pop-up, que é o nome daquele input lá do pop-up total. Então escolhe aqui valor. Pago em, eu quero que registre a data em que essa parcela foi paga, ou seja, a data atual, né? Então eu clico aqui e vou escolher corrente data. Pronto, ok. Muito bem. Quando registrar esse pagamento, eu quero que também, logo após registrar, esconda esse pop-up. Então, continuando aqui na frente, eu vou vir aqui em Elementos e escolher Hide. E aqui eu vou escolher que esconda o elemento pop-up receber parcelas, tá? Pronto, beleza? Então, clicar aqui. Vamos fazer o teste. Então vamos clicar aqui em Preview. Então vamos fazer o teste. Eu já tenho aqui algumas parcelas geradas para um cliente. Então vou clicar aqui para escolher o nome dele, Rafael de Andrade. E note que irá aparecer aí as parcelas geradas para Rafael de Andrade. Isso, exatamente. Então apareceram aqui os valores das parcelas, apareceram aqui as datas de vencimentos, né? Então note que apareceu aqui os dias em atrasos. Então veja que aqui não está na ordem, né? A gente também pode filtrar isso colocando na ordem, mas aqui não está na ordem. Isso aqui depois eu mostro. Note que só está mostrando
os dias de atraso das parcelas que realmente estão atrasadas. Por exemplo, essa aqui, ó, que não está atrasada, então não mostrou nada, então está tudo certo. Essa aqui também não está atrasada, então aqui não mostrou nada. Está mostrando os dias somente das parcelas que estão atrasadas conforme a gente adicionou aquela condicional. E aqui já calculou o juro de cada um. Ok? Bom, quando eu clicar aqui em pagar, vai aparecer aqui o valor que foi pago, vai aparecer a data que foi paga, e esse botão aqui, ele vai sumir e vai aparecer o nome pago. Vamos fazer o teste, mas antes, quando eu clicar aqui, vai aparecer o pop-up. Então, vou clicar. Apareceu aqui o pop-up, né? Ó, veja que apareceu aqui ó, o valor da parcela, os juros, né? E total deu 83. Certo, vou clicar aqui em confirmar. Isso, então note ó, que apareceu aqui o valor pago, né? Apareceu a data que foi paga e apareceu aqui o nome pago. E se eu clicar, ele não funciona mais, ele ficou inclicável, né? A gente pode melhorar isso? Pode. É para aparecer aqui a quantidade de atrasos, né? E também os juros, somente quando não estiver pago, quando estiver em aberto. Porém, quando aqui já tiver pago, não há necessidade de aparecer a quantidade de dias em atrasos e também não há necessidade mais de aparecer aqui os juros, já que essa parcela está paga. Então vamos voltar aqui e ver como é que funciona isso. Vou voltar aqui. Então, pessoal, vamos fazer algumas alterações aqui, tá? Veja só, vamos vir aqui em atrasos. Vou dar um duplo clique. A gente vai fazer a seguinte alteração. Veja que a gente adicionou aqui, initial content, adicionou a fórmula, né? Que é para mostrar a quantidade de dias de atraso. E aqui na condicional, a gente também adicionou a condicional para mostrar somente quando a parcela estiver atrasada mesmo, aqui para mostrar a quantidade de dias. Vamos mudar isso aqui, certo? Vou remover isso aqui, tá bom? Então aqui na fórmula principal também eu vou remover, certo? Na verdade eu vou copiar isso aqui que a gente vai utilizar, porém aqui, daqui mesmo eu irei remover. Bem, ok? Então vamos vir aqui para condicional, a gente vai inserir a seguinte condição para que funcione direitinho lá. Vamos definir aqui a condição vai ser essa aqui, ó. Quando a data atual, quando a corrente data, né, a data atual, for maior que o vencimento, então aqui a gente digita o nome do input que está o vencimento, que é vencimento grupo, né? E então aqui escolhe evalue, e aqui na frente a gente vai adicionar ainda outra condição, então clica em more. Vai ser e quando pago em estiver vazio, ou seja, quando pago em aqui também estiver vazio, ou poderia ser valor pago também estiver vazio, tá? Então vamos colocar pago em, né, grupo, que é o nome desse input, estiver vazio, então value. E depois escolheremos aqui vazio, que é esse aqui. Pronto, então a condição para funcionar perfeitamente, tá, vai ser desse jeito. E aqui a gente vai dizer que quando atender essa condição aqui, quando a corrente data, né, a data atual, for maior que o vencimento e que também aqui esteja vazio, é para initial content, é para iniciar essa fórmula, que vai ser aquela fórmula lá que eu vou colar aqui. Ou seja, a corrente data, né, vou apagar aqui para a gente fazer, para não confundir. Então vai ser a corrente data, tá, isso, corrente data, menos o vencimento. Aí coloco o nome do input do vencimento, que vai ser vencimento grupo. Aí value.
E por último, formato de dia. Pronto, agora vai funcionar, tá? Também iremos mudar aqui juros. Ou seja, os juros, quando a parcela já estiver paga, não é para os juros aparecerem mais, tá? Então, vamos deixar a fórmula aqui mesmo, em initial content, porém vamos adicionar essa condição aqui, ó, que os juros só é para serem calculados quando valor pago, ou seja, quando esse input aqui de valor pago grupo, não estiver vazio. Então, value, e depois de value escolheremos isso aqui, ó, is not empty, né? Não estiver vazio. Pronto, agora vai funcionar perfeitamente. Por último, vamos fazer o seguinte, vamos organizar para que as datas lá de vencimentos apareçam na ordem, né? Podemos escolher na ordem crescente, né? Como na ordem decrescente. Então, vamos clicar no grupo repetidor. Isso, apareceu aqui as propriedades. Então, aqui, ó, depois do search for, né? A gente clica no final. Aí vai aparecer aqui more, né? Pronto, como já apareceu essa... vamos clicar aqui em more. E depois de more, a gente vai escolher isso aqui, ó. O filtro. Filtered. Então, clicamos. Vai aparecer essa caixinha. E aqui a gente escolhe por qual coluna a gente quer fazer aí quer organizar, baseada em qual coluna. Então vamos escolher aqui baseada na coluna de vencimento, né? E então aqui nós escolheremos se queremos ela na ordem crescente ou decrescente. Vamos escolher no, que é para ser na ordem decrescente, tá? Então clicar em close, vamos fazer o teste, clicar aqui em preview e iremos fazer o teste. Então note que aqui já foi alterado, né? Já apareceu aqui, ó, no final, por conta da data de vencimento que está sendo... O grupo vai ser organizado aí de acordo com a data de vencimento. Então vamos lá. Clicar aqui, escolher Rafael Andrade. Isso, então está na ordem, ó, dia 10/8, dia 10/9, dia 10/10, entendeu? E assim por diante. Então note que aqui apareceu pago, e como já está pago, não apareceu mais que essa parcela está atrasada, e também não apareceu mais a cobrança de juros. Muito legal, né? Agora essa daqui, ó, como não está paga, então apareceu a quantidade de dias que está atrasada e apareceu o valor dos juros. Vou clicar aqui em pagar e você vai ver que irá mudar. Então apareceu aqui a telinha, vamos confirmar. Isso, então note, ó, que já sumiu aqui os dias de atrasos, também os juros já foram retirados daqui, porque a parcela, né, R$80 mais os juros foram R$82 pagos, e apareceu aqui, como também apareceu a data que foi paga, ok? Para finalizar, vamos só adicionar as fórmulas aqui para calcular esses valores aqui desses inputs. Então vamos lá. Primeiramente vamos clicar aqui nesse input. Note que o nome dele é input total geral. Aqui nós iremos somar todas as parcelas relacionadas aí ao cliente. Então aqui em initial content eu vou dar um clique e vou inserir a seguinte fórmula, que vai ser, a gente vai escolher isso aqui, ó, repeat group, né? E escolhe o nome do grupo, parcelas teste. E então escolhe isso aqui, lista of parcela teste. Depois vamos escolher o que queremos somar. Queremos somar as parcelas, então parcelas. E depois clicamos em more e escolheremos a opção aqui, ó, a opção sum, que é para somar. Só voltar aqui. Pronto, ok. Desse jeito, então irá somar todas as parcelas, certo? Total pago, eu quero que some somente as parcelas que foram pagas. Então aqui eu posso usar essa mesma fórmula, mudando somente que no lugar de ser parcela eu vou escolher valor pago. Então vou copiar
Então clico aqui nesse input, note que o nome dele é pago geral. Aqui initial content, eu clico, depois vou clicar com o botão direito, colar. Só que aqui em parcelas, ó, eu vou mudar para valor pago, que é para somar valor pago. Então, o valor pago vai somar o valor pago. Em aberto, a gente vai fazer uma subtração, ou seja, o valor da compra menos o que ele pagou, certo? Então, vamos clicar aqui e vamos inserir a fórmula. Clique em Initial Content e vamos inserir a fórmula que vai ser, o nome desse input é total geral. Aí value, clicamos em More, menos total pago. Então, menos total, o nome é pago, aqui, pago geral, e value, mais os juros, né? Porque se foi cobrado juros, temos que também contabilizar aí que os juros estão em abertos. Então, More mais os juros. Deixa eu digitar aqui juros. Então, apareceu juros geral. Então, clicamos aqui e value. Pronto, vamos vir aqui para em atraso. Já esse em atraso, a gente precisa fazer uma busca com algumas restrições, tá? Então vamos lá, vamos aqui em Initial Content e vamos escolher Do You Search For. Eu quero que faça uma busca na tabela que contém todas as parcelas. Então venho aqui em Type, escolho o nome da tabela, que é parcelas teste. E então Add a New Constraint, eu vou adicionar aqui as restrições. Vou adicionar 3 restrições, tá? A primeira restrição é que faça uma busca somente nas parcelas do cliente que eu escolhi aqui no drop-down. Então, vai ser, ó, nome do cliente deve ser igual ao que está no drop-down. Então, coloca aqui o drop-down cliente. Então, aqui escolho o value e, por último, escolho novamente o nome do cliente. Pronto. A segunda restrição vai ser somente que faça uma busca dos valores que estão atrasados. Então, aqui vai ser baseado no vencimento. Então, vai ser uma busca cujo vencimento é menor que a data atual. Então, a corrente data. Isso. E por último, que faça uma busca somente daqueles vencimentos que estão atrasados, e para diferenciar se está atrasado ou não, é preciso saber se lá na coluna pago existe o valor pago ou não. Então, aquelas parcelas que em pago está vazio é porque está atrasado, né, que não foi pago. Então, vamos colocar aqui valor pago, cujo valor pago está vazio. Ok? Então, essas 3 restrições. Bem, clicamos em Close. E aqui a gente vai escolher o que queremos somar. Queremos somar as parcelas, né? Então, escolheremos aqui parcelas, que é para somar as parcelas que estão em atraso, né? E clicamos em More agora. E depois de More, vamos escolher Sum. Pronto, ok? Vamos vir para juros. Então, galera, agora que eu percebi um erro que eu cometi aqui, para calcular os juros, como os juros eles não estão lá no banco de dados, então não tem como eu fazer esse cálculo sem utilizar um plugin aí que é o Orquestra, tá? Então vou ficar devendo essa parte aí dos juros, porque senão o vídeo aqui ficaria muito longo, tá? Então não vai funcionar nem os juros, nem os juros mais atraso, beleza? Pronto, vamos ver funcionando. Clicar aqui em Preview e vamos ver funcionando aqui.
Então vamos lá, vou escolher aqui novamente o Rafael de Andrade. Isso, então note que aqui já apareceu o total das compras dele, né? Ou seja, somando todas essas parcelas, R$400, total pago são esses dois valores, né? Dessas duas parcelas aqui, ó. Então totaliza o total pago. Em aberto existe isso, se o valor é 400 e foram pagos isso, então resta isso. Total em atraso aqui mostra o valor das parcelas que estão em atraso, que no caso só existe uma parcela em atraso, que, né, está com 8 dias de atraso, e esse juro aqui, ó, então note que só tem R$80 atrasado, certo? Aqui era para calcular os juros, né, e aqui os juros mais atraso, mas vamos deixar para uma outra oportunidade, é muita informação. Vamos fazer esse pagamento aqui. Então, confirmar o pagamento. Então note, ó, que aqui já não existe mais valor em atraso, né? Porque foi pago. Ok, pessoal? Então o vídeo ficou longo, eu espero ter conseguido passar aí de forma assim, mesmo que muita coisa, né? Mas o que vale é a intenção. Tamo junto e boa sorte aí para vocês.